Você sabia que os talibãs são resultado da lei de causa e efeito e que todo esse conflito começou pelo menos 18 séculos antes de Jesus no seio da família de Abraão? Mas antes de contar essa história, que tal me ajudar a fazer esse canal crescer? Se inscreva, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Abraão viveu no século XIX a.C. Ele é tido como o pai do monoteísmo. Em linhas gerais, e de forma bem resumida, a esposa dele, Sara, não conseguia engravidar e autorizou o profeta a fazer um ato de supremo sacrifício, se deitar com sua serva Agar e procriar. Agar deu à luz a Ismael e pouco tempo depois Sara também engravidou e nasceu Isaque. Até aí tudo certo, mas Deus falou com Abraão: E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Que bacana! Deus prometeu que os herdeiros de Abraão seriam donos de Canaã. Mas espera aí, para quais descendentes Deus daria a terra? Os descendentes que vieram por Sara, ou seja, os hebreus, ou os que vieram por Agar, ou seja, os árabes? Sara, para ter certeza que as terras seriam dadas aos descendentes dela, mandou que Abraão expulsasse Agar e Ismael. E como desde aquela época quem pode manda e quem tem juízo obedece, Abraão mandou para longe a serva e o filho bastardo. Vamos dar um salto nessa história. 18 séculos depois, veio Jesus e ensinou o amor fraternal e universal. Mas poucos entenderam Cristo. No século IV da era cristã, a igreja se aliou a Roma e começou um longo processo de destruição da mensagem de Jesus. No século VII, o profeta Maomé lança as bases do islamismo, consagrado ao Corão. Um belíssimo livro, como também é bela a Bíblia. Porém, são obras escritas por mãos humanas e, pior, interpretadas por mentes humanas. Até o século IX, se muçulmanos e judeus ainda disputavam a posse de Canaã, os seguidores de Maomé e os de Jesus se entendiam bem. Até porque o profeta do Islã teve grande apreço pelo Cristo. Mas no final do primeiro milênio, os cristãos começaram a propagar que o islamismo era uma heresia. E os cristãos entraram no litígio desse inventário divino. E assim foram todos se matando em nome de Deus. Vamos direto para o século XVI. Quando a igreja estava quase inteira corrompida, veio Lutero e mais uma turma boa e se deu a reforma protestante. Pronto, dali adiante os cristãos também passaram a se odiar, desde que não fossem da mesma matriz da igreja. É só ver quanto sangue escorreu entre a Irlanda protestante e a Irlanda católica. Vamos pular uma centena de guerras e milhões de assassinatos e falar da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, a guerra era por questões políticas e geográficas. Mas, com a melhor das boas intenções, logo os religiosos colocaram lenha no fogo. O bispo de Londres instou em nome de Deus os cristãos britânicos dizendo: matem os alemães, matem-nos, não por uma questão de matar, mas para salvar o mundo. Do outro lado, o arcebispo alemão de Colônia bradou: Deus está conosco nesta luta pela justiça em que estamos contra a nossa vontade. Ordenamo-lhes, em nome de Deus, que lutem até a última gota do seu sangue. De um lado, os abençoados alemães, austro-húngaros e italianos. Do outro, os iluminados franceses, britânicos e russos. Para a vergonha geral do cabo Hitler, os alemães perderam a guerra. Mas menos de 20 anos depois, o Terceiro Reich estava preparado para fazer com que os arianos, a raça pura e eleita de Deus, pudesse estabelecer a primazia na Terra. A Segunda Guerra terminou, mas como os filhos do Criador não conseguem ficar sem um conflito, a próxima seria a Guerra Fria. De um lado, o santo socialismo da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas e de outro, o santo consumismo dos Estados Unidos da América.
É aí que o Afeganistão entra nessa história. O país tinha relações com os soviéticos. Os estadunidenses, arqui-inimigos dos russos, tiveram a brilhante ideia: vamos financiar um grupo de abençoados guerrilheiros com dólares, armas e treinamento. E assim nascia o Santo Talibã, que em nome de Deus se propõe a fazer o califado islâmico contra os infiéis filhos de Satã do Ocidente. E eis-nos cá a observar a ascensão desse grupo de abençoados terroristas. Certamente, o desenrolar a seguir dessa história será protagonizado por mais armas, guerras e alternâncias de poder. Para resolver o problema, ao invés de financiar guerras, seria ótimo que pudéssemos financiar a paz. Que tal atirarmos livros no Afeganistão? Livros de história, geografia, política, filosofia. Que tal professores invadindo a nação e alfabetizando a todos? Ou financiar pacifistas para que possam adentrar o Afeganistão levando amor àquele povo sofrido. Que tal levar Deus a toda a gente? Não Deus Senhor dos Exércitos, mas Deus Pai, Deus Amor, Deus Perdão, Deus Caridade. O duro é saber que tudo começou com uma pulada de cerca consentida e com esse egoísmo materialista de reivindicação da terra prometida. Nessa história toda, ao que me parece, todo mundo entendeu tudo errado. Todos vão herdar a terra. Os hebreus e os árabes vão herdar a terra do conhecimento do Deus único que veio inicialmente por Abraão. Hindus, budistas, shintoístas, ateus, toda a gente vai ter parte na herança divina da terra do amor. E como cristão, eu rogo que um dia nós possamos entender que Jesus não disse armai-vos uns contra os outros, mas sim amai-vos uns aos outros. Beijo no coração.